o Espiritismo e a contribuição científica. Emmanuel. O Espiritismo dispensa a contribuição científica? O Espiritismo não pode prescindir de suas características científicas, analisando todos os fenômenos da sua esfera de influenciação dentro da razão e da lógica das coisas. Todavia, faz-se necessário conhecer até onde poderemos chegar com semelhantes contribuições. Porquanto, trazendo o homem percepções sobremaneira restritas, há um domínio de conhecimento superior que se conserva fechado à sua perquirição. Portanto, cremos que é preciso estabelecer um critério entre ciência e sabedoria. Jesus nunca se afirmou como sendo a ciência, mas sim como verdade salvadora do mundo. É que a primeira se constitui de uma série de conhecimentos instáveis, porque humanos, caracterizando-se pelas suas contínuas transformações. As verdades da sabedoria, ao contrário, não repousam na base fictícia dos sentidos, e sim na luz infinita que promana do Espírito em suas manifestações de inteligência e de sentimentos superiores. Necessitando, pois, da cooperação da ciência, o corpo doutrinal do Espiritismo tem de repousar na revelação divina da fé, na filosofia imortalista, na sabedoria espiritual. Enfim, único elemento apto a fornecer às coletividades a pedra basilar do progresso e da regeneração há tanto tempo esperada. Consideramos desse modo que o espiritualismo, antes das ciências humanas em si, que apenas lhe podem servir de colaboradoras, deverá trabalhar no plano superior da espiritualidade, elevando os caracteres, enobrecendo os sentimentos e iluminando os corações. Evangelização. Emmanuel. Todos os estudiosos que solicitam de amigos do além um roteiro de orientação não devem esquecer o Evangelho de Jesus, roteiro das almas em que cada coração deve beber o divino ensinamento para a marcha evolutiva. Habitualmente, invoca-se a velhice de sua letra e a repetição de seus enunciados. O espírito do Evangelho de Cristo, porém, é sempre a luz da vida. Determinados companheiros buscam justificar o cansaço das fórmulas, alegando que em Espiritismo temos obras definitivas da revelação com sabor de novidade preciosa em matéria de esclarecimento geral e esforço educativo. O Evangelho, todavia, é como um sol de espiritualidade. Todas essas obras notáveis dos missionários humanos, na sua tarefa de interpretação, funcionam como telescópios, aclarando-lhe a grandeza. É que a sua luz se dirige à atmosfera interior da criatura, intensificando-se o clima da boa vontade e do amor, da sinceridade e da singeleza.
A missão do Espiritismo é a de consolador, que permanecerá entre os homens de sentimento e de razão equilibrados, impulsionando a mentalidade do mundo para uma esfera superior, vindo em socorro da personalidade espiritual que sofre, nos tempos modernos, as penosas desarmonias do homem físico do planeta. Estabelece o Consolador a renovação dos valores mais íntimos da criatura e não poderá executar a sua tarefa sagrada na hipótese de seus trabalhadores abandonarem o esforço próprio, no sentido de operar-se o reajustamento das energias morais de cada indivíduo. A capacidade intelectual do homem é restrita ao seu aparelhamento sensorial. Todavia, a iluminação de seu mundo intuitivo conduz-lo aos mais elevados planos de inspiração, onde a inteligência se prepara em face das generosas realizações que lhe compete atingir no imenso futuro espiritual. A grande necessidade, ainda e sempre, é a da evangelização íntima, para que todos os operários da causa da verdade e da luz conheçam o caminho de suas atividades regeneradoras, aprendendo que toda a obra coletiva de fraternidade na redenção humana não se efetua sem a cooperação legítima, cuja base é o esclarecimento sincero, mas também é a abnegação em que o discípulo sabe ceder, tolerar e amparar no momento oportuno. Para a generosidade dessa orientação moral, faz-se indispensável que todos os centros de estudo doutrinário sejam iluminados pelo Espiritismo evangélico, a fim de que a mentalidade geral se aplique à luta da edificação própria, sem fetichismos e sem o apoio temporal de forças exteriores. Mesmo porque, se Jesus convocou ao seu coração magnânimo todos os que choram com o vinde a mim, vós o que sofreis, também asseverou, tomai a vossa cruz e segui-me, esclarecendo a necessidade de experiências edificantes no círculo individual. Resumindo, somos compelidos a concluir que em Espiritismo não basta crer, é preciso renovar-se. Não basta aprender as filosofias e as ciências do mundo, mas sem sentir e aplicar com o Cristo. Fala contigo, Espírito, Alma, Eros. Quando as nuvens do sofrimento invadirem teu céu mental, não desfaças a sombra em trovões e coriscos, fulminando corações em derredor. Poderias aniquilar muitos germens de fé, muitas flores tenras da esperança. Busca o refúgio do silêncio e medita, e quando a serenidade acolher-te em seu manto, fala contigo mesmo. Conversa com a tua própria ira, põe diante dos olhos sua figura sombria. Dize-lhe que talvez teu irmão sinta fome de pão ou sede de carinho, sem que ninguém lhe conheça o heroísmo obscuro. Talvez esteja exausto, à procura das oportunidades que te sorriem desde muito, incapaz de suportar por mais tempo as lutas que lhe parecem intermináveis. Possivelmente, não iniciou a existência com os recursos felizes de teu começo, e viverás revoltado entre os espinhos da ignorância. Quem sabe,
Dize à tua cólera que o pobrezinho é desfavorecido e infeliz. Provavelmente nunca recebeu um beijo de mãe, um carinho de esposa, a ternura de um filho, um abraço de irmão, o afeto de um amigo. Talvez esteja perseguido em si mesmo pelos demônios da inconformação. Comunica-lhe tuas impressões fraternais no grande silêncio. Tua cólera ouvirá, chorando de dor, e as lágrimas benditas lavar-lhe-ão a túnica negra, que resplandecerá de alvura e de beleza. Em seguida, voltará ao teu coração, plenamente transformada. Deixará seus títulos, seus direitos e honrarias. Esquecerá toda ofensa, toda injúria, toda dor. Mudará o próprio nome e chamar-se-á compreensão. Compreensão gloriosa e sublime, filha de Deus, irmã da humanidade e serva da natureza para a vida imortal. Ide, irmãos, Bittencourt Sampaio. O caminho é de penas e amargores, entre pedras e espinhos da impiedade. Ide, porém, que o Mestre da bondade caminha à frente dos trabalhadores. Não temais aflições e dissabores, é na sombra de dor que vos invade, que acendereis a eterna claridade daquele amor de todos os amores. Servos fiéis, o Mestre generoso nunca viveu nos édens de repouso, enquanto cooperais na humana lida. Ide com destemor, que Cristo amado continua lutando ao nosso lado por trazermos mais luz, verdade e vida. Ilha da Paz, João de Deus. No oceano trevoso e desvairado, de provações da terra de amargura, o Espiritismo é o porto abençoado, de alegria, de amor e de ventura. Ilha calma, de luz tranquila e pura, onde há pão para todo esfomeado, consolação a toda a criatura, conforto e paz ao pobre deserdado. Praia de sacrossanta claridade, em que os raios divinos da verdade brilham sem fantasias e sem véus. Caminho de esperança e de esplendor, por onde o coração do pecador deixa a treva do mundo e sobe aos céus.
Interrogação do Mestre. Emmanuel. Que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo? Lucas 9:25. Em verdade, com a força associada à inteligência, pode o homem terrestre revolver o solo planetário, sugar os benefícios da terra, incentivar interesses personalistas, erguer arranha-céus nas cidades maravilhosas, construir palácios para o ninho doméstico, elevar-se ao firmamento em máquinas possantes, consultar os abismos do mar, atravessar oceanos em navios velozes, estender utilidades no plano da civilização, criar paraísos de fantasias para os sentidos corporais, monopolizar os negócios do mundo, abrir estradas ligando continentes e povos, conversar à distância de milhares de quilômetros, dominar o dia que passa em carros de triunfo, substituir os ídolos de barro no altar da ilusão, formar exércitos poderosos consagrados à morte, forjar espadas e canhões, ditar duras leis aos mais fracos, gritar a palavra de ódio em tribunas de ouro, exercer a vingança, oprimir, gozar, amaldiçoar. Em verdade, o homem, usufrutuário da terra e depositário da confiança de Deus, pode fazer tudo isso, contudo, que lhe aproveitará tamanha exaltação, se distraído de si mesmo, vale-se das glórias da inteligência para precipitar-se nos despenhadeiros da treva e da morte. Jesus, André Luiz. Divino Senhor fez-se humilde servo da humanidade. Pastor supremo, nasceu na manjedoura singela. Ungido da providência, preferiu chegar ao planeta no espesso manto da noite, para que o mundo lhe não visse a corte celestial. Orientador nas esferas resplandecentes, rejubilou-se na casinha rústica de Nazaré. Construtor do orbe terrestre, manejou os serrotes anônimos de uma carpintaria desconhecida. Prometido dos profetas, escolheu a simplicidade para instituir o reino de Deus. Enviado às nações, preferiu conversar com os doutores na condição de criança. Luzeiro das almas, consagrou longos anos à preparação e à meditação, a fim de ensinar às criaturas o caminho da redenção. Verbo sagrado do princípio, submeteu-se à limitação da palavra humana para iluminar o mundo. Sábio dos sábios, valeu-se de pescadores pobres e simples para transmitir aos homens a divina mensagem. Mestre dos mestres, utilizou-se da cátedra da natureza entre árvores acolhedoras e bancos rudes, disseminando as primeiras lições do Evangelho renovador. Majestade celeste conviveu com infelizes e desalentados da sorte. Príncipe do bem, não desdenhou as vítimas do mal, amparando mulheres desventuradas e sentando-se à mesa de pescadores envilecidos. Instrutor de entidades angélicas, andou com a multidão de leprosos, estropiados e cegos de todos os matizes. Administrador da terra,
ensinou o respeito a César, consagrando a ordem e santificação à hierarquia. Benfeitor das criaturas, recebeu a calúnia, o ridículo, a ironia, o desprezo público, a prisão dolorosa e o inquérito descabido. Amigo fiel, viu-se sozinho no extremo testemunho. Juiz incorruptível, não reclamou contra os falsos julgamentos de sua obra. Advogado do mundo, acolheu a cruz injuriosa. Ministro divino da palavra, adotou o silêncio ante a ignorância de seus perseguidores. Dono do poder, rogou perdão para os próprios algozes. Médico sublime, suportou chagas sanguinolentas. Jardineiro de flores eternas, foi coroado de espinhos cruéis. Companheiro generoso, recebeu açoites e bofetadas. Condutor da vida, aceitou o crucifixo entre ladrões. Emissário do Pai, manteve-se fiel a Deus até o fim. Mensageiro da luz imortal, escolheu o coração amoroso e renovado de Madalena para espalhar na terra as primeiras alegrias da ressurreição. Mordomo dos bens eternos, em precisando de alguém para colaborar com os seus seguidores sinceros, busca Saulo de Tarso, o perseguidor, e transforma-o no amigo incondicional. Coordenador da evolução terrestre, necessitando de trabalhadores para as missões especializadas, procura os Ananias da fé, os Estevãos do trabalho e os Barnabés anônimos da cooperação. Missionário infatigável da redenção humana, foi sempre e ainda o é, o maior servidor dos homens de todos os tempos e civilizações da terra. Recordando o Mestre Divino, convertamo-nos ao seu evangelho de amor, para que a sua luz nasça na manjedoura de nossos corações, pobres e humildes. E edificados no seu exemplo, abracemos a cruz de nossos preciosos testemunhos, marchando ao encontro do Senhor, do iluminado país da ressurreição eterna.